1 Reis, capítulo 17, verso 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, um vaso com um pouco de água para eu beber. Indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Feche teus olhos, vamos orar a Deus. Vamos pedir que o Espírito de Deus venha falar com cada um de nós nesta manhã. Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, porque, Deus, a tua palavra é a verdade, a tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra restaura, a tua palavra, ela traz o entendimento para as nossas vidas. E que nesta manhã, Senhor, a tua palavra encontre o coração de cada pessoa que aqui está. E que nenhuma pessoa, Deus, possa ficar indiferente ou sem receber aquilo que tu queres falar individualmente com cada um. Deus, eu oro, Senhor, peço, Deus, que a tua graça, que a unção da palavra comece a se manifestar agora neste lugar. Te peço, ó Espírito de Deus, que a tua presença comece a tomar a vida de cada pessoa que aqui está, que enquanto elas estiverem ouvindo a palavra nesta manhã, meu Deus, ordena milagres, Senhor, cura enfermo, restaura, liberta cativos, faz o milagre acontecer nesta manhã. E eu tomo autoridade agora nesse ambiente, na autoridade que o Senhor me deu como profeta neste lugar. Eu tomo autoridade para dizer que no final desse culto, pessoas estarão mais cheias de fé, pessoas estarão mais cheias de alegria, pessoas estarão mais cheias de esperança. Eu profetizo nesta manhã que Deus nesta manhã vai te tocar de uma maneira diferente, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dar uma glória a Deus bem alto? Amém. Toma o teu assento em nome de Jesus. Glória ao Senhor, Senhor. Amém? Queridos, é claro que a igreja, quem já congrega, certamente já leu, já ouviu pregação sobre esse texto. Isso aconteceu numa época terrível sobre a terra. Uma época de crise como nenhum de nós aqui viu ou viveu. Nenhum de nós viveu o que essas pessoas viveram nesses dias. Foi uma época em que o povo de Israel se desviou do Senhor. E eles começaram a adorar um falso Deus chamado Baal. E por causa disso, Baal, diziam eles, que era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. E por causa disso, Deus mandou um profeta lá, chamado Elias. E o profeta deu uma sentença. Ele disse: olha, durante 3 anos e 6 meses não vai chover mais sobre a terra. Irmão, a terra ficou 3 anos e 6 meses sem chuva. Não é fácil, não é difícil para nós imaginar a crise que aconteceu. Os animais morreram, não nascia nada, não tinha comida. Chegou ao ponto das mães comer os próprios filhos. Ninguém tinha esperança mais. A maior crise que a terra já passou, por causa do pecado. Porque Deus, preste atenção, Apocalipse fala das 7 taças que estão diante de Deus. Sabe que o pecado, ele vai enchendo as taças. E quando a 7ª taça transborda, vem o juízo de Deus. Tem uma hora que o juízo de Deus vem. E o juízo vem sobre o povo de Israel. E agora a terra estava numa miséria total. Mas Deus nunca deixa o seu povo sem uma palavra, sem uma oportunidade, sem uma chance de se arrepender. E ele enviou Elias, o profeta. E Elias foi lá, derrotou os profetas de Baal. E ele agora era um homem caçado na terra. Quer ver as pessoas te perseguirem? Faz o bem. Prega a palavra.
Você sempre vai ser perseguido por isso. Jesus foi, e ele disse que nós seríamos também. Mas Jesus também disse que assim como perseguiram ele, também guardaram a palavra dele. Então Elias passou a ser caçado, era o homem mais caçado da terra, Elias. E Deus disse para ele: Elias, sobe lá para o monte, que lá tem um riacho, um ribeiro, um pequeno riacho, e lá tem água ainda. Tu bebe daquela água e eu vou ordenar, repita comigo, ordenar. Mais uma vez, ordenar. Eu vou ordenar para que os corvos te levem pão e água pela manhã e pão e água pela noite. E assim aconteceu. Elias ficava lá no monte e era alimentado de maneira sobrenatural. Deus tinha dado uma ordem para os corvos levar alimento para ele. Mas a Bíblia diz que passaram-se muitos dias e secou a água, o ribeiro secou. E agora não tinha mais água. Aí Deus veio e disse para Elias: Elias, tu vai para Sarepta, que é de Sidom, que eu ordenei, repita de novo, ordenei. Que eu ordenei a uma viúva que te alimente. Aqui eu quero que você comece a entender algo que pode mudar a história da tua vida. Quando a gente lê esse texto aqui, geralmente a nossa atenção, a pregação, gira em torno da viúva, da mulher que recebeu o milagre. Mas na verdade, a essência deste texto não é a viúva. A essência desse texto não é o milagre que aconteceu na viúva. A essência desse texto está no fato de que Deus disse para Elias: vai lá que eu ordenei uma viúva que te alimente. O que significa isso? Deus não podia e não queria de modo nenhum que o ministério de Elias morresse. O ministério de Elias não podia morrer. Porque se morresse o ministério de Elias, não tinha esperança mais para a terra, porque ele era o porta-voz de Deus. A maior atividade das trevas é acabar com o ministério. Tu acha que o diabo não luta para acabar com o ministério? Claro que eu sei que sim. Ele luta para isso, para acabar com o meu ministério. Por quê? Porque o meu ministério é porta-voz da palavra de Deus para vocês. Quem esteve ontem aqui na reunião, certamente ouviu coisas que nunca ouviram. Talvez alguns tenham ouvido. Aprenderam coisas que nem imaginavam. Quem esteve aqui ontem? Levante a mão que estava aqui ontem. Tá. Não, fica a mão levantada. Você já tinha ouvido falar sobre o que eu falei ontem? Vocês já tiveram algum ensinamento a respeito daquilo? Então o diabo quer calar os ministérios. E Deus então zelava pelo ministério de Elias, porque ele era a voz de Deus na terra. Vai lá que eu ordenei aos corvos que te alimente. Agora ele diz: vai na cidade de Sidom, lá em Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te alimente. E agora ele chega na cidade de Sarepta. Sarepta pertencia a Sidom, uma cidadezinha. Sidom, o rei de Sidom, era o pai de Jezabel. Sidom era uma cidade pagã, Sarepta era uma cidade pagã, e o rei era o pai da Jezabel, que estava perseguindo ele por toda a terra. E Deus manda o profeta ir numa terra pagã, que ele ordenou uma viúva pagã que não acreditava em Deus, que adorava Baal, o deus da chuva, e ordenou que a viúva alimentasse ele. Porque o ministério não podia morrer. Será que algum dia você imaginou, não sei se você já imaginou isso, eu já, se fechasse essas portas aqui, se eu tomasse uma decisão: ô Rosângela, é o seguinte, vamos fechar a igreja. Nós já estamos aposentados mesmo. Até nossos filhos moram em Santa Catarina, tem praia, tem piscina em casa, tem tudo. E eles nos convidam, irmão. Vamos acabar com tudo. Vamos falar, a gente já fez o que tinha que fazer. Você já imaginou como é que seria a tua vida? Você teria que sair por aí procurando igreja. Porque a voz de Deus no meu
ministério tinha se calado para você. E tu acha que o diabo não tenta? Eu lembro que a gente começou a ministrar uma senhora, eu não sei como é que entrou aí. Ela viu um vídeo meu no YouTube, no meu canal, e ela mora em Minas Gerais. E ela começou a entrar em contato, ela ligava para mim de madrugada. Eu atendia, porque era uma senhora idosa. Atendi umas 3 vezes, depois passei para a Rosângela. Porque ela gostava de conversar, né, irmão? Meu Deus. E contava história e tal. E ela era uma mulher rica. E aí eu passei para a Rosângela e comecei a falar com ela toda madrugada. Aí chegou um dia que ela disse assim: pastor, eu queria que vocês viessem aqui para Minas Gerais. Ela morava no meio das montanhas. Eu tenho propriedades aqui, eu dou uma propriedade para vocês, eu dou uma propriedade para vocês, com igreja, tudo prontinho para vocês, vir para cá e abrir uma igreja. Porque ela queria congregar e ela era uma pessoa idosa, ninguém buscava ela, e ela tinha sede da palavra. E ela dou uma propriedade para vocês, faz a igreja aqui, já tem tudo pronto, dou para vocês vir para cá. Aí eu respondi, a Rosângela me falou, eu respondi para ela, né? Eu digo, claro, mas não tem como fazer isso. Eu tenho pessoas, famílias aqui que eu sou responsável espiritualmente por ela, não posso abandonar aqui para ir. Aí ela disse assim: mas tu não tem um pastor aí, conhecido teu, que tu possa enviar para cá? Eu dou a propriedade para ele, né? Aí eu pensei, eu conhecia aí uns quantos homens retos, honestos, mas esse nenhum deles iria. Nenhum deles ia abandonar a ovelha por causa de uma propriedade. E também conheço uma montoeira que se eu dissesse isso, no outro dia já ia. Iam tirar tudo dela. Tirar tudo dela. Então as propostas, elas vêm. A Rosângela foi lá em Santa Catarina, lá visitar a filha e tal. Aí foi lá na igreja da minha filha. Aí o pastor da igreja, a mega igreja, falou para a Rosângela, foi lá ou foi aqui, sei lá. Vem para cá. Quando a Rosângela vai lá, né, eles pedem para ela ensinar as mulheres lá e tal. Ela prega lá para as mulheres, nos cultos caseiros. Aí vem para cá. Aí eu digo, o que tu disse para ele, Rosângela? A Rosângela disse, não dá para vir. Eu digo, pena que ele não falou isso para mim. Pena que ele não me fez para mim uma proposta dessa. Então o que eu vou dizer para ele? Eu digo, não, mas quem sabe, pastor? Quem sabe tu deixa as tuas milhares de ovelhas aqui e vai lá para a minha igreja. Eu ia dizer para ele, por que tu não abandona as tuas e vai para a minha? Como é que ele tem ousadia de convidar a pessoa para abandonar as ovelhas e para a igreja dele? Ele deu sorte que não perguntou, foi para mim que ele fez uma proposta dessa. Eu ia dizer na cara dele, mas por que tu não abandona as tuas ovelhas? Em vez de querer que eu abandone as minhas e venha aqui para a tua igreja. Então o diabo ele cerca de tal maneira porque ele quer o quê? Calar o ministério. Então Deus não permitia que o ministério de Elias fosse calado. Ele disse: Elias, vai que eu ordenei a uma viúva que te alimente. Então a essência deste texto é Deus protegendo o ministério de Elias. E ele chega na cidade de Sidom, uma cidade pagã. O rei era o pai da mulher que a mulher jurou que ia matar Elias, Jezabel. E ele chega lá. A cidade de Sidom era uma cidade pobre. Quando a gente fala cidade na Bíblia, não é a cidade como a gente imagina hoje. Eram as casinhas de pedra, rua de chão batido, chão seco, porque não chovia. Não tinha arbusto, não tinha flores, não tinha árvore, não tinha nada disso. 3 anos sem chover, miséria total. E Elias chega com uma palavra de Deus, de que Deus tinha ordenado a uma viúva que ia alimentar ele. E ele chega, a viúva, ele olha, a mulher está lá, pegando uns gravetos, e ele chama a mulher. Ele diz: ei, vem aqui um pouquinho. E a mulher foi. Ele disse: me dá um vaso com água, me dá um copo com água, me dá uma caneca com água. Olha só, o que Elias pediu para ela era a coisa mais preciosa que existia naquele dia. Bom, naquele dia não adiantava ser rico, naquele dia não adiantava ter dinheiro,
Naquele dia não adiantava ter muitas propriedades, porque 3 anos sem chover estava todo mundo na miséria, todo mundo morrendo. E ele pede o que tinha de mais precioso, que era a água. Sabe quando Deus nos pede algo? Deus nunca pede, irmão, que não tem valor para nós. Se você dá para Deus o que não tem valor, você não vai receber nada em troca. Não vai receber recompensa nenhuma. Se você dá para Deus aquilo que não te custa, você não vai receber recompensa nenhuma. Porque Deus nos pede aquilo que nos custa. Porque quando nós damos para Deus aquilo que tem valor, aquilo que nos custa, Deus vai te recompensar. Hoje, eu não tenho mais vigor físico para fazer o que eu fiz, para construir isso aqui, mas às vezes tem coisa que eu tenho que fazer, porque não tem quem faça. Eu tenho que fazer. E aí eu venho, oro a Deus, digo, mas Deus, eu não tenho mais força para fazer isso. Mas eu tento dar o meu melhor. Mas tem coisas que não dá. Ali no lado ali, ó, tem que fazer uma capina ali. Ontem eu passei, eu olhei assim, né? A pá estava ali, a enxada estava ali. Eu digo, eu vou capinar isso aqui. Daí eu pensei, digo, vai, se eu capinar isso aqui, de noite eu não vou conseguir dormir, domingo eu não vou conseguir pregar. Aí, mas me deu vontade de fazer. Está entendendo? E eu fico pensando, por que ninguém na igreja que estaciona os carros vê aquele capim ali? Por que ninguém diz assim, ô pastor, eu vou lá capinar para ti? Por que ninguém investe no ministério? No meu ministério, dessa maneira? Por que tu tem que pedir? Quase que implorar? Irmão, pô, tá quebrando ali, não dá para te vir arrumar. Irmão, vai, eu preciso fazer tal coisa. E você pede uma, pede duas, pede 10 vezes. Para a pessoa se dispor, e às vezes não se dispõe. E às vezes as pessoas querem ter um ministério. Irmão, ninguém vai ter um ministério se não investir num ministério. Está entendendo? Porque Deus não vai dar um ministério para quem não paga preço. Deus não vai dar. Se a pessoa não paga preço, você tem que dar um ministério para ela, porque o ministério é pagar preço, irmão. Você não imagina o preço que nós pagamos. Você não tem ideia do que é. Você não tem ideia do que é. Você levantar pela madrugada para orar, você saber que está enfrentando o demônio, você tem que estar cuidando de família, você tem que estar cuidando da tua família. Você não tem ideia do que é isso. Mas Deus só dá se a gente pagar preço. Mas às vezes a pessoa não quer pagar preço, mas quer um ministério. Deus não vai dar. Como é que Deus vai dar? Como é que vai pagar preço depois? Então Deus está protegendo o ministério. E agora Elias chega para a viúva e me dá um pouco d'água. A viúva, eu não sei, são os mistérios da Bíblia, irmão. Como é que Deus ordenou para essa mulher? Como é que Deus falou com ela? Não tem como a gente entender. Você não sabe como Deus fala comigo. Você não sabe. Eu não sei como Deus fala contigo. Isso é individual. A gente não sabe. Eu sei como é que Deus me deu essa mensagem. Eu estava aflito. Eu estava aflito. Porque eu passei a semana toda preparando a matéria para o curso, para a reunião de obreiros, pastores ontem. Que era algo muito forte para eu ensinar. E eu orando a Deus, Deus me dá sabedoria para me entregar isso, a maneira que eu vou falar e tal. E eu pensava, mas domingo de manhã eu tenho que pregar. E eu não tinha palavra nenhuma. Vinda, inspiração de Deus. Terminou o culto aqui, a reunião. Eu fui, comecei a buscar. Mas eu estava muito cansado. Cansado do quê, pastor? Pegou picareta? Não, você imagina o que cansa, irmão. Isso é espiritual. É uma luta espiritual. Eu estava tão cansado que eu falei, Deus, eu larguei de mão. Eu falei bem assim, Deus, eu larguei de mão. Eu vou dormir. O Senhor sabe que eu tenho que pregar amanhã. E eu não tenho palavra nenhuma.
nem tenho disposição para ler a Bíblia, para procurar a palavra nenhuma. Eu estou cansado, eu vou dormir. E fui dormir. 6 horas eu acordei. Meu Deus, amanheceu. O que eu vou pregar? Não tinha palavra nenhuma. O que eu vou pregar? Aí digo, oh Deus, as pessoas vão vir, o que eu vou falar? E aí você lembra de pregações, irmão? Aí eu pensei, eu vou olhar nos meus vídeos, nos meus canais, lá tem tanta pregação. Mas sabe que não é nada daquilo que Deus quer. 6 horas da manhã. Aí eu digo, Deus, ontem eu larguei de mão hoje também. Eu vou fazer o que tem que fazer. E comecei a arrumar aqui a igreja, trazer os instrumentos para cá, que a gente não deixa aqui. Comecei a fazer o que eu tinha que fazer. Arrumando lá a escolinha, foi lá, limpei a escolinha, arrumei tudo. E esperando, né? Eu digo, Deus, tu sabe que eu tenho que pregar. Esperando. Daqui a pouco veio a palavra. Porque Deus não quer que o meu ministério se caia. Deus precisa do meu ministério para falar com vocês. E agora? E se eu abandonar meu ministério, Deus levanta outro. Deus levanta outro. A mulher vai lá e traz água. Mas quando a mulher vira as costas para buscar água, o profeta diz assim, além da água, me traz um pedaço de pão. Aí a mulher parou. Disse, olha, eu tenho um pouco de água, eu vou te dar. Mas pão eu só tenho um punhado de farinha, assim, uma farinha na mão, assim, um punhado de farinha na panela. E eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer o último pão e vou comer eu e meu filho e depois nós vamos morrer. Porque aí não tinha mais alimento. Depois nós vamos morrer. Aí o profeta, que era a voz de Deus, que Deus usa cordas humanas, disse para ela, não, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Mas você consegue entender? Se você abençoar primeiro o meu ministério, eu imagino que Deus vai fazer na tua vida. Você não tem ideia quando tu abençoa um ministério, até mesmo sem saber. Eu contei aqui de Joel, pastor Joel. Eu estava ali construindo aquela parede ali. Um andaime que eu fiz aí, estava ali construindo aquela parede, estava lá em cima já. Parou, buzinaram um carro lá na frente, uma caminhonete preta. Olhei assim, não conhecia a caminhonete, ali não tinha aquela parede ainda. Aí desceu o Joel. E eu falei, olha, Deus me abençoou com essa caminhonete, queria que orasse ali e tal. Eu desci e fui lá, orei, abençoei e tal. E entrei, Joel, vem entrar. O Joel, eu trouxe uma oferta para o ministério. Ele não era aqui do nosso ministério. Eu trouxe uma oferta para o ministério. Eu peguei a oferta, abençoei ele, guardei lá dentro e continuei trabalhando. Depois, terminou o dia, eu trabalhava até as 11 da noite, das 7 até as 11. Eu fui lá olhar a oferta. Meu Deus, nem imagina quanta coisa eu comprei com aquela oferta. O que aconteceu ali? Ele abençoou o meu ministério. Jamais ele poderia imaginar que iam se passar anos e ele viria a ser pastor nesse ministério. Amém, Jesus. Jamais ele podia imaginar. Mas ele que investiu primeiro. Investiu primeiro. E quando ele investiu primeiro, quando ele teve disposição para dar, Deus olha e disse, esse me serve. Esse é um escolhido. Porque ele dá. Ele dá primeiro. Ele não deixou meu ministério calar. Está entendendo? E hoje ele é um pastor do ministério e Deus vai abençoar a vida dele. Ele nem imagina o que Deus vai fazer na vida dele. Imagina. Tem luta? Tem, irmão. Todo mundo tem. Mas a mulher foi lá e fez o pão.
o azeite não vão acabar na tua casa. Falou para ela. Agora ela tinha que acreditar. E ela foi lá e fez o pão e deu para ele. Ele comeu o pão. Imagina o desenho, eu gosto de imaginar a cena, né? Eu fico imaginando aquele menino olhando, que as crianças gostam de olhar quando a gente está comendo, né? Elas querem que te dê para elas, né? Comida. O menino olhando o profeta comendo, o último pão que ele tinha. O profeta comendo. E o profeta não está com pena nenhuma. Mas eu não tenho pena quando uma pessoa está numa dificuldade, mesmo assim ela traz um dízimo. Eu não tenho pena, sabe por quê? Porque por causa disso eu posso chegar diante de Deus e dizer: Deus, tu viu, né, Senhor? Porque Deus não quer dízimo do que sobra. Deus quer aquilo que nos custa. Aí eu posso chegar diante de Deus: Deus, tu viste, né, Senhor? Abençoa essa pessoa. E agora ele comeu o pão. E a mulher está pensando: bom, agora acabou, né? Eu vou morrer, eu e meu filho. Eu vou morrer com fome. Antes nós íamos morrer ainda com a barriga cheia. Agora eu vou morrer com a barriga vazia. Mas ela lembrou que o profeta disse que não ia acabar a farinha. E nem ia acabar o azeite. E a mulher pensou: eu vou dar uma olhadinha na panela. Porque ela tinha usado um punhado de farinha. A panela agora estava vazia. E ela foi lá. Olhou na panela, tinha um punhado de farinha ali de novo. Ela foi lá, olhou na botija de azeite, tinha um pouco de azeite ali de novo. Aí ela disse: filho, vem aqui que eu vou fazer um pão para nós agora. E ela fez um pão para ela e para o filho. Comeram e ela pensou: ele disse que não ia se acabar. E ela foi lá na panela de novo. Aí ela deu uma olhada na panela, tinha um punhado de farinha de novo ali. Quanto mais, a Bíblia diz que o profeta ficou dias na casa daquela mulher comendo. Ela, a mulher e o filho. E todo dia o azeite era multiplicado, todo dia a farinha multiplicada. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus: Deus é o Deus que multiplica. Não importa se é pouco, não importa se é muito. Se você crê na palavra do profeta, Deus vai multiplicar na tua vida. Se as tuas panelas estão vazias, Deus manda te dizer: logo, logo, logo a tua panela vai estar cheia. Se a tua botija de azeite está vazia, Deus manda te dizer: logo, logo não vai faltar azeite, não vai faltar profissão na tua casa, porque Deus é Deus de milagre. Dois ou três pegaram a profecia. E agora, em Sarepta, as pessoas estavam morrendo de fome. Crianças morriam, adultos morriam. Mas na casa da viúva, todo dia tinha milagre. Todo dia acontecia milagre ali na casa dela. Enquanto todas as outras famílias estavam morrendo, porque não tinham o que comer. Mas na casa dela, todo dia tinha milagre. Por quê? Porque aí investiu no ministério do profeta. Ela não deixou a voz de Deus se calar. Porque Deus fala, irmão, através de ministérios. Deus fala através de ministérios. É assim que Deus fala. Por isso que eu digo, às vezes eu aconselho algumas pessoas, né? Eu vou lá em tal lugar, pastor tal, e eu digo: mas eu quero lá, cara, eu conheço esse cara, esse cara não tem ministério nenhum, nem pastor diz que é, mas não é. Não tem ministério nenhum. E se não tem ministério, não tem voz de Deus. Não tem autorização de Deus para falar. Eliseu chegou na cara do rei, Acabe, e disse: olha, é Baal que manda chuva? É Baal, o Deus da fertilidade? Pois então eu te digo, rei, não vai chover sobre essa terra até segundo a palavra minha. Ele não disse até segundo a palavra de Deus, até segundo a palavra minha. Porque ele sabia que a palavra dele era autorizada por Deus. E eu fico olhando Deus ouvindo. Que homem corajoso, cara. Foi lá, enfrentou o rei.
deu a sentença e ainda disse: só vai chover quando eu disser que vai chover. Só segunda palavra minha. E Deus ouviu aquilo, pegou um papel da sentença e assinou embaixo: autorizado. Sabe quando você é voz de Deus, quando você anda com Deus, Ele assina embaixo o que você fala. Passaram 3 anos e 6 meses. Deus disse para Elias: Elias, vai lá agora, e disse que vai chover. Enquanto Elias não dissesse, não chovia. Enquanto ele não falasse que ia chover, não ia chover. Porque ele disse: segundo a minha palavra. E Deus assinou embaixo. E agora Deus disse: olha, manda chuva, Elias. Deus podia nem dizer: vou mandar pronto, Elias. Não, olha, Elias, tem que destrancar isso aí agora. Elias subiu no monte, ele e um servo. E Elias foi e orou para que chovesse. E disse: dá mais uma subida lá e olha se tem alguma nuvem. Ninguém lembrava mais nem que era nuvem, 3 anos. E ele, o servo, ora. Chega lá, profeta, não tem sinal nenhum de chuva. Aí Elias diz de novo, ora de novo, e disse: vai lá, dá mais uma olhada lá. Ele foi lá, deu uma olhada. Não tem sinal nenhum. Na terceira vez Elias vai lá de novo. Ele deve ter pensado: pô, já fui 2 vezes, não tem, daqui não está vendo, não tem sinal de chuva. Na terceira vez ele foi e ele olhou, tinha uma nuvem do tamanho da palma de uma mão, uma nuvem desse tamanho. Imagina nesse céu da atmosfera imensa, você vê uma nuvem desse tamanho. E ele foi lá e disse: olha, profeta, apareceu uma nuvem do tamanho da palma de um homem. O profeta disse: corre então, porque vai vir abundante chuva. Ele liberou a chuva com a palavra. Antes ele trancou a chuva com a palavra, e agora ele liberou a chuva com a palavra. Eu quero dizer para você: quando o profeta libera, acontece. E nesta manhã eu tomo autoridade como profeta neste lugar, e eu libero bênção sobre a tua vida, eu libero cura sobre a tua vida, eu libero provisão sobre a tua vida, eu libero paz sobre a tua vida, eu libero alegria sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe o texto, o último, eu vou me encerrar. Que é a continuação. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio do ministério de Elias. Deus falou através do quê? Do ministério de Elias. Não se acabou. A palavra era do Senhor. A palavra era do Senhor. O milagre quem fazia era do Senhor. O milagre quem faz é o Senhor. Mas ele falou por intermédio do ministério de Elias. Deus fala através de ministérios. Por isso que o diabo investe, irmão, para que as pessoas saiam da igreja e fiquem em casa, olhando pela televisão, assistindo o culto na televisão, não congregar. Porque aí não vai ter ministério para Deus falar com a pessoa. Está entendendo? Quem está entendendo agora, Deus? Glória a Deus. E está cheio de pessoas mais, não, para que congregar? Pode ficar em casa, outra pregação do fulano, do ciclano, do ciclano, do ciclano, do ciclano. Só que não tem liberação de palavra. Porque Deus fala através de ministérios. Então ele falou: da panela a farinha não se acabou, a botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio do ministério de Elias. Elias foi lá e abençoou uma família pagã, porque Deus mandou, Deus falou. Então é através de ministério que Deus fala. Investe no ministério, zela pelo ministério, porque é através do ministério que Deus fala contigo e abençoa a tua vida. As palavras que são liberadas no ministério são palavras que vão se cumprir na tua vida.
Quem acredita, diga glória a Deus.